O meu cordial boa noite a todos vocês que me assistem nesse momento. Eu os convido para mais um estudo da Palavra de Deus, hoje terminando os estudos da primeira carta de Pedro, o capítulo 5. Na semana que vem, então, se Deus quiser, nós vamos dar início ao estudo da segunda carta, que tem 3 capítulos. Antes de entrar no capítulo 5, que traz os finalmente dessa carta, e nesses finalmente ele fala das sugestões assim aos pastores, aos membros da igreja, particularmente aos jovens. Mas antes de entrar nesse texto, eu quero tecer alguns comentários sobre a situação geral em que nós estamos vivendo, visto que todos andamos muito preocupados com essa situação alarmante da Covid nesse momento. E o que a gente nota? Que as pessoas tentam se agarrar a qualquer tábua de salvação. Uma pessoa que contraiu o vírus e está numa situação bastante difícil, não há muito consolo para essa pessoa em falar, por exemplo, em tratamentos alternativos, tratamentos preventivos, ou também dizer assim, Deus vai te ajudar no sentido que Deus vai resolver o teu problema, tu vai sair dessa com certeza. Só falta, nesse sentido, marcar o dia e a hora da cura. Ora, as pessoas tentam se agarrar a qualquer coisa e as pessoas, outros, então, líderes religiosos até fazem as promessas que Deus não fez. Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e a vontade de Deus, diz Martinho Lutero, sempre é boa e misericordiosa para conosco, e a vontade principal dele é a nossa salvação eterna por Cristo Jesus. E no mesmo Pai Nosso, Jesus também nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse pão nosso de cada dia, isso é uma expressão técnica antiga para significar todas as bênçãos materiais, inclusive as 2 grandes necessidades que nós temos hoje. A saúde física, preservação da saúde, recuperação da saúde, e a saúde financeira, porque nós dependemos também disso. Não é só o comércio, as pessoas em geral dependem disso. Então, Deus sabe das nossas necessidades e do nosso próximo, só Ele quer que nós oremos com confiança, em nome de Cristo, sabendo que Ele nos ama e a seu modo e a seu tempo Ele vai dar a solução quanto ao nosso problema físico de saúde, quanto ao nosso problema físico de dinheiro, de necessidades físicas no campo material, porque a prova maior do amor de Deus, a prova maior que Ele deu foi enviar Jesus Cristo a esta terra para sofrer, morrer, ressuscitar para a nossa salvação. E é nisso que a gente medita também nessa época de Quaresma. Eu tenho notado também que muitas vezes, na melhor boa vontade, cristãos evangélicos, luteranos também, compartilham nas redes sociais promessas assim da chamada teologia da glória, aquele negócio de confiar em Deus, que Deus vai resolver seu problema aqui e agora, só falta dizer que com hora marcada. Tipo assim, puxar o céu a unha para baixo, eu uso essa expressão. É claro que nós já pertencemos a Deus pela fé em Jesus Cristo, nossa vida eterna já começou, mas ainda não estamos no pleno gozo da mesma, né? Aqui nós estamos não debaixo da teologia da glória, mas da cruz. Aquela história de Cristo dizendo, quem quiser me seguir a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas nesse carregar da nossa cruz, e cada um tem a sua cruz como Deus coloca sobre a pessoa, nós não estamos sozinhos. E nós não estamos desamparados. Nós confiamos em Deus, esperamos em Deus e sabemos que a sua solução sempre é
a melhor para nós. Isso seriam, assim, alguns comentários em geral que eu queria fazer antes de fazer o estudo final dessa carta. E agora, indo para esses finalmente, ver o que Pedro diz. Isso vale hoje para os presbíteros, os líderes espirituais, para nós pastores, para uma classe especial que são os jovens, para os cristãos em geral, e ele adverte a todos sobre o grande perigo espiritual e o grande inimigo espiritual. E daí algumas saudações e a bênção final, tá? Na primeira parte, então, esse capítulo ele não é tão comprido assim. Hoje eu vou me permitir ler os textos com alguns breves comentários. Uma dica assim de Pedro para a liderança espiritual da igreja, para os pastores. 1 Pedro 5, os versículos 1 a 4. Eu, que também sou presbítero é ancião, pessoa mais experiente, né? Mas é o líder religioso. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho de Deus, que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. A outra versão da Bíblia diz de sórdida ganância. Não trabalhem por ganância, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E aí uma promessa. E quando o grande pastor, isto é Jesus, aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Eu tive um professor na teologia que dizia assim, hoje já falecido, o Pedro está dizendo o seguinte: pastoreiem o rebanho de Cristo como sendo o rebanho de Cristo. O rebanho não é de vocês, né? Então é uma dica muito importante. E façam isso não por obrigação, mas de livre vontade, não como uma carga, mas com alegria de livre vontade. Não façam isso por causa do dinheiro. Claro que a gente precisa de dinheiro para viver, para as necessidades da vida, mas não é essa a motivação principal. A motivação é o amor de Cristo, nós respondemos ao amor de Cristo. E não como dominadores do rebanho. E o rebanho não, nem é nosso. Está muito em voga se dizer a igreja de fulano de tal. Então, e muitas vezes por trás disso está um poder que uma pessoa tem ou quer ter sobre um determinado grupo. A igreja sempre é de Jesus Cristo, nós somos servos de Cristo, né? Então, não como dominadores do rebanho, mas sendo exemplos do rebanho. E aí a promessa, e vocês receberão, isso junto com todos os crentes, a coroa da glória. A segunda parte, a partir do versículo 5, agora ele fala aos jovens, e não se nota no texto em que momento a transição passa a ser para todos os cristãos, para todas as idades. Mas eu leio aqui os versículos 5 a 7, e vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Que bonito esse texto. Por que uma palavra especial aos jovens? De vez em quando isso aparece nas Escrituras.
A nossa vida pode ser definida como a fase da infância, adolescência, juventude e a fase adulta, ou quem sabe separar essa adulta ainda dos idosos. Mas eu costumo dizer que as crianças, elas dependem diretamente dos adultos. Os adultos se espera que tenham responsabilidade de caminhar como adultos, como pessoas que andam com as próprias pernas. E os jovens, eles estão aí no meio. Eles ainda são bastante dependentes, mas gradativamente andam para alcançar a sua independência, para caminhar sozinho com as próprias pernas. Mas claro que nesse processo, sobretudo espiritualmente, os jovens têm que ser cuidados, eles merecem uma atenção toda especial da igreja. E agora que nós já estamos praticamente às portas do segundo ano de pandemia, particularmente quanto aos nossos jovens cristãos, eu tenho uma preocupação toda especial e ao mesmo tempo sei que eles estão sendo bem cuidados, né? Para um jovem, 1 ano, 2 anos na sua vida como jovem é muito tempo. E esse tempo todo é bom alimentar bem esses jovens, alimentá-los espiritualmente, para que não se percam nas andanças da vida, sobretudo por causa da advertência que vai vir na próxima parte do estudo. Mas nessa aqui, eu chamo a atenção para o que nós lemos, isso vale também para todos. Sejam obedientes a quem vocês têm que ser obedientes, sejam todos humildes, porque Deus resiste às pessoas orgulhosas, mas Deus é bondoso para com os humildes, né? E Ele abençoa. E quanto às preocupações de vocês, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Lancem no colo de Deus todas as preocupações de vocês. Agora, a próxima parte do texto vem um alerta porque o nosso grande inimigo não são pessoas, mas o nosso grande inimigo é um maligno com letra maiúscula. O Pedro escreve assim, dos versículos 8 a 11. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos, também hoje. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. E um louvor a Ele seja o poder para sempre. Amém. Então, esse alerta que o nosso grande inimigo, o maior inimigo, é Satanás, é o diabo, é o pai da mentira, o enganador, o que já enganou Adão e Eva, está sempre tentando as pessoas. Ele é como um leão que ruge dia e noite procurando alguém para devorar. Ele quer as nossas almas, ele quer a nossa eterna condenação. Como combatê-lo? Fiquem firmes na fé e contra-ataquem a ele. Com o que nós contra-atacamos? Não com o nosso próprio poder, mas com a espada do Espírito, a palavra de Deus, através da qual o Espírito Santo age. E o Espírito Santo é o Todo-Poderoso Deus, junto com o Pai e o Filho. Em Efésios 6, nós temos uma magnífica descrição da palavra de Deus como a armadura de Deus, e esse texto começa dizendo que nós não lutamos contra carne e sangue, não contra pessoas, mas contra as forças, as potestades, nas regiões superiores, as forças espirituais do mal. Mas o diabo e os seus anjos, essas forças espirituais, na verdade, foram derrotados por Cristo
na cruz, quando ele exclamou: está consumado, está terminada a obra da salvação. Ele nos comprou com seu sangue para Deus. Ali Satanás foi derrotado, só que ele ainda nos tenta, ele ainda quer nos afastar de Cristo Jesus. Por isso temos que estar alertas, estar atentos. Lembrar que somos batizados, que o Espírito Santo implantado em nós no batismo nos dá forças espirituais todos os dias, nos alimentar na palavra diariamente e, quando possível, nos alimentar também no Santo Sacramento, que nesses tempos de pandemia às vezes tem sido meio difícil. Mas o Todo-Poderoso Deus, o Espírito Santo, ele nos assiste para nós resistirmos firme ao diabo, a todas as forças espirituais. Pedro reconhece uma vez mais, e toda a carta falava disso, ele fala, no estudo passado vimos sobre as perseguições por sermos cristãos. Nós cristãos também sofremos, né? Ninguém está isento de sofrer. As pessoas sofrem, os cristãos sofrem no mundo inteiro. Mas ficando firmes em Cristo, Deus nos dará a firmeza necessária, nos manterá na fé até o fim, até a vinda de Cristo Jesus. Portanto, a Deus seja o poder para sempre. Amém. Agora uma saudação final, né? Um texto final muito bonito também, os versículos 12 a 14. Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois, na graça, no amor de Deus, nessa graça. Saudações à igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Nós diríamos um abraço, hoje um abraço virtual. E a bênção, que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Pedro está dizendo aqui que ele tem um amanuense, um escriba, um secretário, e esse é nada mais e nada menos do que o Silas, ou Silvano, grande companheiro de Paulo também nas viagens missionárias, agora companheiro de Pedro. E ele diz que esse é um irmão fiel, muito fiel na fé, né? E vocês continuem na graça, no amor de Deus, na fé em Cristo, perseverem nesta graça. E aí a saudação da igreja que está em Babilônia, Babilônia é praticamente certo que é uma referência a Roma, Roma que está perseguindo a igreja que está em Babilônia, porque Babilônia antigamente perseguiu Israel, né, onde o povo de Judá tinha sido levado para o cativeiro. Então, a Roma, que é o inimigo atual, quando isso está sendo escrito, que muitas vezes persegue a igreja, então é apelidado aqui também de Babilônia. E a igreja, então, que está em Babilônia ou em Roma, escolhida também por Deus, a igreja escolhida por Deus é que manda saudações. A comunidade manda saudações para todos os leitores de Pedro, que são os cristãos dispersos na Ásia Menor, naquela época. Daí ele se refere ao seu filho espiritual, o Marcos, João Marcos, evangelista Marcos, muito amigo e companheiro dele, né? O meu filho Marcos também manda saudações. E cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. A outra versão da Bíblia antiga dizia um ósculo santo. No Oriente não é incomum esse tipo de saudação, né? Nada a estranhar, mas nós diríamos um abraço, um aperto de mão, né? Ou quem sabe até um beijo na face, mas tudo isso tem sido dificultado nesses tempos. Então, um abraço, um beijo virtual. E o desejo final, que a paz
esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. A paz é a consequência natural de estarmos na fé em Cristo Jesus. Em meio a essa guerra, nós temos paz, paz de espírito. Sabemos que estamos por Cristo, somos perdoados dos nossos pecados e assim temos paz e esperança da vida eterna. E eu desejo a todos esta verdadeira paz. Fiquem em Cristo Jesus. Boa noite, até a próxima oportunidade. Antes de encerrar, então, vamos falar com Deus brevemente em oração. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses estudos da Tua Palavra, nesta primeira carta de Pedro, ela redigida em grande parte por Silas, mas sendo o Espírito Santo o seu verdadeiro autor. Muito obrigado pelo consolo, pelo fortalecimento e pelas orientações que esta palavra nos dá para a nossa vida. Concede-nos resistirmos firmes ao diabo e todas as suas tentações e ficarmos firmes na fé em Cristo todos os dias. Que sejamos sempre humildes, confiando em Ti sobre todas as coisas. Abençoa os nossos pastores, os líderes espirituais, os jovens e toda a igreja. Dá-nos a Tua paz. Perdoa todos os nossos pecados e esteja conosco desde agora e para sempre, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Obrigado pela atenção e uma boa noite. Até a próxima oportunidade com a segunda carta de Pedro. Boa noite.